Vai, Cat. Ai, nossa, tio, calma. Ai, Vai, mas já tá gravando. ai, nossa, já tá gravando, tio. Ai, nossa, ai, nossa. Ai, tio. Oi, gente. Tudo bem? Prazer, sou Catiúça. Mais conhecida como Cat Color. Tá vendo? Color, tô colorida, adoro, gente, coisa colorida, adoro as plantas, adoro as árvores, o sol, as nuvens. Ai, que lindo, gente. Prazer, eu sou sobrinha do tio Juninho. Ele me ensinou essa parte aqui de razão já. E eu quis explicar pra vocês, eu que pedi pra ele, tá, gente? Pode me chamar de Cat, tá? Cat Color. Tudo bem, então, né, gente? Então, vamos lá? Ai, nossa, tio Juninho, ai, meu Deus, um empurrão de mim aqui. Gente, então assim, ó, o que é a razão que vocês vão entrar agora? Vocês já aprenderam equação, já trabalhou com um monte de tipo de equação, né? Agora é razão. Razão, pessoal, nada mais é do que uma fração. Fração irredutível, que você já sabe o que é isso, né? Então, olha lá, ó. É quando comparamos dois números usando uma divisão que deve ser representada em fração irredutível, porque todo mundo tem que saber que fração é uma divisão, né? Aquele traço que separa o numerador do denominador, né? Esse aqui, nada mais é do que uma divisão, né, gente? Então, assim, ó, sendo x e y dois números racionais, eu vou generalizar para você. O y tem que ser diferente de zero, no caso, porque não existe divisão por zero, né? No denominador aqui embaixo, não pode ser nunca zero, né? O tio Juninho já contou para vocês o 11º mandamento da lei de Deus? O 11º mandamento, se ele não contou, é nunca dividirás por zero, tá, gente? Isso, nunca dividirás por zero. É o 10º mandamento da tábua lá que Deus fez, Então, ó, chamamos de razão entre x e y nessa ordem. Então, a ordem é importantíssima, tá, gente? O quociente, o que é quociente, gente? É o resultado de uma divisão, né? X sobre Y. Se você quiser colocar deitadinho assim, ó, a divisão assim também pode. Mas é mais bonito na fração porque tem que ser irredutível, né, gente? Então, ó, quando você tem uma razão x sobre y, os termos delas são chamados assim, ó. O numerador, o número que vem em cima, na razão, ele é chamado de antecedente, tipo que vem antes, tá? Pra você entender, pra vir na tua cabeça. E o número que vem embaixo, que seria o denominador, na razão é chamado de consequente, tipo uma consequência, tá bom, gente? Então, antecedente e consequente, tá? Agora, toda razão tem uma maneira de você ler, né? Uma nomenclatura, você vai ver nos exemplos daqui a pouco que eu vou passar para você. Mas como que você pode ler, ou quando tiver escrito por extenso, você vai precisar montar a sua fração, né? Sua razão, Por exemplo, a x sobre y, você pode ler x está para y. O de cima está para o de baixo, tá? Ou x para y, tanto faz. Entendeu? Então, você tem que saber que razão é uma fração, tem que fazer ela ficar irredutível, que o de cima é o antecedente, o de baixo é o consequente, e como se lê que a maioria das vezes a x está para y, o de cima está para o de baixo, tá bom, gente? Então, agora alguns exemplos para vocês, tá? Gente, olha lá então, ó. Em um vestibular, há 15.000 inscritos para 280 vagas. É tipo um vestibular de medicina, sabe? Que é muito difícil, muito concorrido. Muita gente querendo entrar em poucas vagas. Então, qual a razão entre a quantidade de inscritos em relação às vagas? Então, tem que tomar muito cuidado na ordem que o problema está falando para você montar a razão. Você sabe que razão nada mais é do que uma fração. Só que essa razão, essa fração tem que ter uma ordem, né? Qual a ordem? Quantidade de inscritos primeiro em relação às vagas em segundo lugar. Então, inscritos. Quantos inscritos tem? 15.000. Em relação a vagas. Quantas vagas? 280. Essa é a razão, pessoal. Entendeu? Nessa ordem. Não pode ser ordem diferente, tá? Agora,
ser irredutível, né? O que é isso? Tem que simplificar. Então, eu consigo cortar um zero de cima com um zero de baixo, simplificando por 10. Aí já vai sobrar 1.500 sobre 28, né? Só que terminou em 0, terminou em 8, é par, eu consigo simplificar por 2. A metade de 1.500, né? 750. A metade de 28, 14. Ó, terminou em 0, terminou em 4. Ainda dá para simplificar por 2, que eu vou vir aqui embaixo. Dividir 750 por 2 vai dar 325, é isso? Não, 375. E embaixo, a metade de 14 é 7. Dá para você dividir por 7 o 375? Não. Então, a sua razão é essa. Entendeu? Significa, por exemplo, assim, ó, que a cada 375 pessoas tem 7 vagas. Pensa bem, gente. 7 vagas e 375 pessoas concorrendo para aquelas 7 vagas apenas, entendeu? É isso que está mostrando para você, tá bom? Outro exemplo, ó. Em uma escola tem 780 alunos. Se 260 gostam de futebol, qual a razão entre os alunos que gostam de futebol em relação ao total de alunos? Então, tem que ser a razão nessa ordem. Primeiro, gostam de futebol. Gostam de futebol é 260. Depois, total de alunos. Total de alunos, 780. Beleza? Muito bem. Primeira simplificação, dá para cortar o zero para simplificar por 10. Vai sobrar 26,78 avos. 26 é par, 78 também é par. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. A metade de 26 é 13. E a metade de 78 é 39, né? O 39, ele tá na tábua do 13, né, gente? Porque 13 mais 13 é 26 e 26 mais 13 é 39. Então, dá para você simplificar por 13 em cima e simplificar por 13 embaixo. Vai dar 1/3. Essa, então, é sua razão. Ou seja, olha para você ver, ó. Gostam de futebol. 1. Total 3. Então, a cada 3 alunos na escola, 1 gosta de futebol. Para você entender melhor. Por isso que a fração simplificada ela é mais gostosa, ela é melhor, para você entender, tá? Muito bem. Então, é exemplo de razão que vai aparecer para você. Agora, tem uma coisa que é importante você saber também, que é sobre razão inversa. Eu vou aproveitar esses 2 problemas para mostrar para você o que é razão inversa. A palavra já fala, né? Já está falando para você. O que é inversa? Inversa é você inverter o antecedente e o consequente, o numerador e o denominador. Então, qual é a razão inversa dessa daqui? É 7,375 avos. Essa seria a razão inversa. Ó, gente, não tá pedindo isso no problema não, tá? Eu só quis pegar um gancho para explicar e falar para vocês sobre razão inversa, que é só você inverter o de cima com o de baixo, tá? E se fosse aqui, qual é a razão inversa de 1/3? A razão inversa de 1/3 seria 3 sobre 1. Só que 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3, né? Então, o 3 aqui, que é um número inteiro, seria a razão inversa de 1/3, entendeu? Então, todo número inteiro, você sabe que tem um 1 embaixo, né? Beleza, gente? Então, entenderam? Razão que você tem que saber, então, é isso. Tem que ser uma fração irredutível na ordem que está pedindo, tá? E razão inversa é só você inverter o de cima com o de baixo. Entenderam, gente? Então, assim, ó, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vir mais vezes aqui, mas eu vou ver, eu acho que eu vou dar uma perguntada pro Juninho, acho que dá pra mim explicar para vocês também
uma outra coisa, que é a parte de proporção, tá bom? Que depois de vazão vem proporção, aí se ele deixar eu volto, tá? Um beijo, até a próxima, adorei! Um beijo da Cat Color, gente.